Olá, pessoal! Hoje vamos falar de desigualdade social. Mas antes, a gente precisa falar do sistema de estratificação social, que é a divisão da sociedade em estratos. Mas a gente já vai falar sobre isso, calma aí. Primeiro, a gente precisa entender que as sociedades, elas possuem estruturas, assim como numa casa. Ela precisa de tijolos, precisa de cimento, precisa de uma fundação. E toda sociedade tem essa fundação, essa estrutura que fez ela ser como ela é hoje. Então, a estrutura, ela vai contar com vários processos históricos para ela poder ser firmada na sociedade. Então, a gente tem estruturas que são patriarcais, que passaram por um absolutismo, que tiveram colonização. Isso tudo conta como a fundação dessa estrutura. Isso é o que vai fazer com que a gente entenda por que a nossa sociedade é da maneira que ela é hoje. A segunda coisa é a estratificação de fato, que é dividir a sociedade em estratos sociais, ou seja, camadas. E essas camadas sociais, elas podem ser castas, estamentos ou classes sociais. E são essas camadas que vão dividir os indivíduos dentro da sociedade, economicamente, politicamente ou socialmente. E a terceira coisa é a mobilidade social, que é a possibilidade que o indivíduo ou grupo tem de se movimentar dentro da sociedade. Então, para mais ou para menos, ou seja, ele vai poder pular de uma camada social para outra, dependendo do que ele fizer. Mas a gente já vai falar sobre isso. Não esqueçam que eu já falei de estratificação social no vídeo sobre a série 3%. E tem ali muitos exemplos para vocês entenderem estratificação social. Sabendo isso, vamos para o que são castas, que é o nosso primeiro tópico de estratos sociais hoje. As castas são um sistema muito conhecido na Índia. É basicamente o sistema social de estratificação indiano. E esse sistema faz com que as pessoas sejam divididas dependendo da camada social em que elas nasceram. Então, na Índia, nós vamos ter muitas castas e elas podem ser desde castas de sacerdotes, que no caso são os brahmanes, e castas de intocáveis, que no caso são os dalits. E elas são hereditárias. E por elas serem hereditárias, a flexibilidade é inexistente. Se você nasceu um intocável, você vai continuar sendo intocável para o resto da sua vida. Você vai ter seus filhos, eles vão ser intocáveis também, e seus netos também, porque é um sistema hereditário. Então, ele não tem essa possibilidade de você sair dele. E esse sistema indiano, ele influencia muito na desigualdade social. Então, desde o tipo de alimento até a vestimenta, vão ser identificáveis as castas desse indivíduo. Então, com o que ele come, com o que ele faz, com o que ele veste, com que tipo de coisa ele trabalha, tudo isso vai ser identificável dentro da casta que ele pertence. E outro sistema mais ocidental, principalmente na época da Europa feudal e absolutista, são os estamentos. Estamentos eram, na verdade, o sistema social da Europa feudal. E esse sistema contava com clero, nobreza, burgueses e camponeses. As pessoas que tinham mais prestígio nesse sistema social eram o clero e a nobreza, porque eles tinham uma série de privilégios dentro da sociedade e privilégios econômicos principalmente. O clero distribuía a função das pessoas na sociedade, dizendo que era a vontade de Deus. A nobreza tinha os títulos, os burgueses eram comerciantes, mas rotineiramente compravam títulos de nobreza para poderem mudar de estamento.
E os camponeses geralmente eram os mais desprivilegiados dentro desse sistema social, porque não tinham prestígio político, nem econômico, e nenhum poder e nenhuma voz ativa dentro da sociedade. Tudo isso fez com que a desigualdade social virasse outras coisas posteriormente. Isso faz parte da estrutura. O sistema de estamentos fez parte das sociedades ocidentais. E, finalmente, eu disse que os estamentos viraram outras coisas posteriormente, e isso principalmente depois que a sociedade se tornou capitalista e que os mecanismos dela ficaram mais complexos. Então, a gente vai ter na classe social um princípio de desigualdade social, porque divide as pessoas política, social e economicamente. E na classe social, teoricamente, no senso comum, as pessoas teriam liberdade de mobilidade social, de transitar entre as camadas sociais. Mas, como eu disse, teoricamente, porque quanto menor a sua posição dentro da sociedade, menos oportunidades você vai ter. E quanto maior os seus privilégios, mais oportunidades você vai ter. Então, não dá para competir em pé de igualdade. E um exemplo que eu gosto de usar com os meus alunos em sala de aula é quando eles me pedem 5 minutos antes para sair para o intervalo, para eles poderem entrar na fila da cantina. Porque os alunos que estão mais perto da cantina conseguem entrar na fila primeiro e ficar lá na frente da fila. E os alunos que estão em salas mais longe da cantina só vão ficar lá para trás. Então, não tem aí uma igualdade de oportunidades. Eu sei que é só uma metáfora, mas a sociedade é assim também. Então, tem aí essa diferença entre classes sociais e não é possível competir em condição de igualdade com pessoas que estão, por exemplo, na extrema pobreza com pessoas ricas. Isso é um senso comum, é uma falsa simetria. E, como não poderia deixar de citar aqui, Marx e Weber. Para o Karl Marx, a desigualdade social ela vem de uma questão econômica entre burgueses e proletários. Os burgueses são os donos dos meios de produção e os proletários são quem vende sua força de trabalho. Só que os burgueses, na visão do Karl Marx, estão sempre explorando a força de trabalho do proletário e pagando muito mal por isso. Portanto, é impossível ascender socialmente na visão do Karl Marx. Não tem essa possibilidade de mobilidade social. Já para o Max Weber é diferente. Ele vai falar que não se deve levar só a questão econômica em consideração para analisar a desigualdade social, porque para ele entra na conta política, a economia, posição social, a cultura também vai entrar no jogo da desigualdade, e ele diz que por mais que uma pessoa não tenha tanto dinheiro, ela pode ter prestígio de alguma forma, um status dentro de algum grupo social, pode ter mais oportunidade de ter estudado em boas escolas. Então, para o Max Weber, isso vai ser diferente. Não é só a questão econômica que vai importar para contabilizar na desigualdade social. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comenta sua dúvida aqui que eu respondo depois. Dá um like no vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima!